Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Aqui a gente fala muito sobre temas que são relevantes para o supermercadista e hoje a gente vai falar bastante de tecnologia para o supermercado. Tecnologia é um assunto que se fala muito em todos os setores da economia, em todas as áreas, mas de uns anos para cá, tecnologia tem sido um assunto cada vez mais presente e relevante no dia a dia e na vida do varejista, em especial do supermercadista. E é por isso que hoje a gente tem um convidado muito especial para a gente poder se aprofundar nesse tema. Bem, hoje a gente vai falar sobre tecnologia no supermercado e para isso eu trago aqui um convidado muito especial, que é o Anderson Martins, da APAS, que conhece muito de tecnologia e também conhece muito de supermercado, por ter aí mais de 20 anos na APAS. Anderson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Obrigado, André. É um prazer, o prazer é todo meu estar aqui nessa casa, na Bluesoft. É uma casa que eu admiro. E vamos tentar falar um pouquinho de varejo hoje, falar um pouquinho de tecnologia. Vamos ver o que a gente tem para compartilhar com a turma. Muito bom, obrigado. A admiração é mútua. Conta um pouquinho pra gente como é que foram todos esses anos aí de APAS. Eu fico até emocionado de falar da minha carreira nesses 22 anos, né? A APAS é uma entidade que preza muito o desenvolvimento das pessoas. Nesses 22 anos eu entrei lá num projeto, né? Num projeto aprendiz e nesses 22 anos eu desenvolvi a minha carreira, passei pela área de TI, nos últimos 18 anos eu fiquei à frente da área de tecnologia. Em 2019 recebi uma oportunidade para transitar para uma nova área, que é a área de inovação e tecnologias para supermercados. E o desafio agora é estar antenado em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e de alguma forma transformar isso em conhecimento para o setor. Anderson, você conduziu alguns estudos, né? No passado a gente teve acesso, inclusive de excelente qualidade, sobre a maturidade tecnológica dos supermercadistas do Brasil. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse estudo e o que você conseguiu aprender conduzindo esse trabalho lá na APAS. Verdade. Um dos grandes desafios do setor, e a gente tem acompanhado isso, nós vamos falar bastante sobre isso nesse papo, a transformação digital. Há 3 anos atrás, nós ficamos muito preocupados com esse movimento. Pensando no setor, nós identificamos que a melhor forma de ajudar o setor a desenvolver é identificar o estágio que cada supermercadista se encontrava. E o nosso desafio foi lançar uma pesquisa de prontidão e maturidade para tentar equalizar e criar um padrão para o setor. E como que os supermercados estavam, né, nesse primeiro momento? Você se surpreendeu porque estavam muito avançados em termos do uso da tecnologia na operação? Ou você se surpreendeu no sentido de que precisava avançar muito, precisava evoluir muito? Nossa, essa pergunta é uma pergunta que realmente ela faz todo sentido. Uma coisa que a gente acabou identificando é que a área de TI ou a área de tecnologia ela era praticamente inexistente na operação dos supermercados. Então a área de TI ela era muito secundária ao processo. Então não existia um investimento basicamente direcionado para o desenvolvimento, para a evolução do supermercado em tecnologia e também não existia um responsável direto. Então sempre a área de TI ela estava debaixo ou da administração financeira ou da operação, mas nunca com olhar de estratégia. Então esse já foi o primeiro gancho para que a gente viesse trabalhando nesses últimos anos, né? O reposicionamento da área de tecnologia como uma área estratégica, mas tendo muito claro o papel da sustentação, do suporte ao negócio e segundo o desenvolvimento do próprio setor no que diz respeito aos profissionais de tecnologia. Então nesses últimos 3 anos a gente já conseguiu ver um avanço nos supermercados de médio e médio-grande porte. Quer dizer, no primeiro momento faltava uma pessoa ali para conduzir as decisões importantes de tecnologia dentro do supermercado, seja um gestor de tecnologia, um head de tecnologia, e por conta disso a tecnologia acabava ficando um pouco para segundo plano, né? E de uns tempos para cá isso vem melhorando e os supermercados vêm percebendo cada vez mais que tem que olhar para a tecnologia porque ela acaba sendo essencial
o desenvolvimento e para a evolução do negócio como um todo. O que nós percebemos, André, é que a área de tecnologia ou a área de informática dentro do supermercado, ela estava muito mais posicionada para sustentação. As impressoras fiscais, do atendimento ao PDV, do atendimento à loja física. Então, muito mais preocupada com a operação ali, o funcionamento da operação. E pouco se via uma agenda de uma discussão evolutiva para temas como CRM, e-commerce, mobile, delivery. Então a gente, quando começou a falar da maturidade, a gente viu que o desafio ia ser grande, né? Introduzir esse tema no setor, mesmo com esse assunto no mundo inteiro sendo discutido, da transformação do varejo, a gente sabia que o desafio passaria por mostrar a maturidade do setor e ajudar ele a enxergar essa importância. Quer dizer, uma coisa é aquela tecnologia que é essencial para manter as luzes acesas, manter o negócio funcionando, que é conseguir emitir cupom fiscal, conseguir garantir que os equipamentos ali básicos estão funcionando. E outra coisa é um olhar para a tecnologia de uma forma mais estratégica para agregar valor para o negócio, pensar como é que os dados podem ajudar, por exemplo, a fazer análises melhores para tomar decisões melhores e tudo isso que vem com a tecnologia. E desde que foi conduzido o primeiro estudo para hoje, você tem visto um avanço significativo dos supermercados nesse sentido? No primeiro ano, a gente percebeu que a TI ela não tinha uma discussão posicionada em assuntos de negócio. Então você via ali uma resposta muito simplória nas pesquisas no que diz respeito a BI, CRM. Quando a gente tabulou e começou a ver esses números, a gente falou, poxa, isso daqui é um olhar muito mais estratégico, né? Então você via a tecnologia muito endereçada para estabilidade de TEF, estabilidade de link. E no segundo ano a gente já percebeu, a gente criou as top 10 prioridades de discussão. O que o varejo alimentar tem como expectativa de investimento para os próximos anos. E aí a gente já conseguiu mapear o quanto o setor estava olhando para o back-office e quanto ele estava olhando para o cliente. Já na segunda edição a gente conseguiu ver essa evolução dos temas voltado muito mais para a experiência do cliente, consumidor, coleta de dados, né? Então a gente percebe que o setor ele foi amadurecendo. Outro ponto interessante que a gente aprendeu lá na pesquisa, que existe 3 grandes grupos. E esses 3 grandes grupos não estão relacionados ao perfil ou faturamento. Você pega empresas de pequeno porte, que são muito maduras na implementação de novas tecnologias. Você pega empresas médias grandes, muito mais lenta para a adoção de tecnologia. Claro que isso está atrelado a toda a questão de governança, controle. Então você vê que você tem, por mais que você tenha um perfil pequeno, você consegue ser arrojado e trabalhar com tecnologias de ponta. E comparado com empresas grandes, muito bem estruturadas, que ainda a tecnologia não é uma pauta tão prioritária, porque estão muito olhando mais para a governança e estabilização dos processos. Muito bom. E além da questão da figura de uma pessoa responsável, que você comentou no início, né, o que mais você acha que impede ou segura um pouco o supermercadista para que ele possa avançar mais nessa maturidade tecnológica? O setor, por muitos anos, ele sofreu com falsas promessas. Então, se a gente for olhar lá 20 anos atrás, quando veio o critério de automação, a entrada do código de barra e o processo, houve-se muita promessa de melhorar a operação do supermercado e não existia boas práticas. Nós também vamos entrar numa era agora que não existe boa prática. Até diz fazer rápido, errar rápido, corrigir rápido, mas tentar. Tempos atrás o setor não tinha essa mentalidade, ou o mundo não tinha essa mentalidade de boas práticas.
Então houve um investimento para buscar essa automatização, elevar, e muitas iniciativas foram frustradas. Então durante um bom tempo o setor ele ficou retraído em investimento em tecnologia e começou a olhar que algumas iniciativas não deram os resultados esperados, transformando isso em uma despesa. Então, por muito tempo, os supermercados, o setor começou a olhar a tecnologia como despesa e não como investimento. Então, esse foi um grande fator que fez com que o setor segurasse um pouquinho os investimentos. E do outro lado, o setor de supermercado trabalha com uma margem muito apertada. Então, tudo tem que ser muito bem planejado para que nenhum dos pratos caiam aí no dia a dia. Isso faz com que ele acabe tendo menos espaço para errar quando a gente compara com outros setores do varejo que têm margens maiores, né? Com certeza. E Anderson, você acabou de voltar, né, da NRF, principal evento de varejo que acontece nos Estados Unidos. Tô sabendo que é a sua segunda visita já ao evento, né? O que você viu lá de interessante, de novidade, que mais chamou sua atenção? Me surpreendeu esse ano na NRF a evolução da tecnologia. Na minha última ida em 2018, nós ouvimos falar muito de tecnologia como inteligência artificial, machine learning, bot, entre outros, muito do aspecto das grandes nuvens. Os grandes provedores de cloud oferecendo esse tipo de serviço, mas a gente não conseguia ainda materializar isso na prática. Então, quando você olhava dentro da exposição do próprio evento, você não encontrava ainda esse tipo de tecnologia ali na prateleira para você levar para um projeto. E esse ano uma coisa que me chamou a atenção foi essa evolução. Já é possível você andar pelo evento e encontrar soluções que ofereçam essas tecnologias, né? As tecnologias emergentes ou tecnologias exponenciais, como estão sendo chamadas aí no mercado, né? E isso me chamou muita atenção. Então eu olhei principalmente a questão da integração, né, da loja física com a loja online. E uma coisa que também ficou muito evidente lá no evento foi a questão da integração dos totens. Então, isso eu acho que evoluiu e amadureceu bem. Isso é uma coisa interessante, porque como a gente vem falando cada vez mais de tecnologia no dia a dia, a mídia, né? Muitas vezes a gente vê o supermercadista um pouco perdido no meio de tanta novidade, de tanta coisa. Então a gente fala já de, por exemplo, visão computacional, né? Quer dizer, será que a gente vai ter câmeras monitorando a loja o tempo inteiro, identificando quando o cliente pega um produto, eliminar os checkouts, como fez a Amazon Go? Será que eu vou ter drones voando pelo depósito para fazer inventário automático, que parece uma coisa muito futurista, muito avançada, talvez ainda um pouco longe da realidade? Em contrapartida, a gente vê muita coisa sobre inteligência artificial também, né? Mas muitas vezes alguma coisa difícil de tangibilizar. Quer dizer, como é que o supermercadista vê? Legal, tudo isso que se fala sobre inteligência artificial, mas como é que eu faço isso me gerar valor agregado para o negócio? Seja para me ajudar a prestar um serviço melhor lá para o consumidor, ou então a tomar decisões melhores, comprar melhor, otimizar minha cadeia logística. Então tudo isso parece um pouco distante ainda da realidade e do dia a dia dele, né? Como é que você está vendo todo esse movimento de tantas tecnologias inovadoras e emergentes de uma forma mais prática, para que a gente possa mostrar para o supermercadista, olha, é com isso que você pode se preocupar agora, esses são os próximos passos, dá uma olhada nessas coisas aqui, porque acho que isso é o que pode efetivamente te ajudar. Legal. Vou compartilhar, acho que uma percepção que eu tive na visita, acho que nos dois maiores cases que todo mundo está aí monitorando o que esses caras vão fazer. Um é o Walmart e o outro é a Amazon Go. Eu tive duas experiências que me chamaram muita atenção, principalmente no uso dessas tecnologias. Nós fomos visitar a loja Tech do Walmart e me chamou a atenção que eles forraram a loja de câmeras. Então, loja muito parecida com as nossas lojas aqui do nosso dia a dia. E você andava pelos corredores, para onde você olhava tinha posicionamento de câmeras. E o que foi muito legal, eles criaram todo um plano de comunicação para envolver o consumidor nessa nova experiência. Porque
parece ser estranho você entrar numa loja e você ter a sensação que você está 100% sendo monitorado, aquele monte de sensores espalhado para todo o canto. Então eles criaram pontos de interação com os consumidores para que eles entendessem o que está por trás daquilo. Principalmente com uma grande preocupação da identificação do consumidor, né? Eles muito preocupados com a GDPR, LGPD, e isso fez com que os consumidores se sentissem mais à vontade frente a todas aquelas câmeras. Mas o que eu queria destacar nessa visita foi como o Walmart investiu nas tecnologias baseadas em câmeras, em reconhecimento. Eles posicionaram essa tecnologia muito mais para entender não só o perfil do consumidor, mas também para entender a eficiência operacional. Em um dos estudos que nós discutimos lá, eles conseguiram fazer uma adequação da área de FLV, que é uma área muito sensível, é uma área que a gente tem uma perda muito grande, e eles conseguiram reduzir o mix de produto com base na inteligência. Então eles conseguem entender que é com base naquele comportamento que chegou o momento ideal de reabastecer a área de FLV. Outra coisa que eles comentaram nessa visita, que a área de geladeiras, né, onde ficam as exposições de carnes e bandejas, eles conseguiram ali recuperar boa parte do investimento, conseguindo colocar produtos no momento certo e evitar uma perda como carne, que tem uma margem expressiva no resultado da loja, utilizando esse tipo de tecnologia. Então eles começaram a monitorar o comportamento da saída das bandejas, e aí aquilo vai emitindo ordens de produção conforme vai saindo a demanda, né? Então achei interessante a aplicação da tecnologia. É muito interessante, né, o uso dessas tecnologias com câmeras. A gente teve até uma oportunidade de entrevistar uma startup que trabalha justamente com isso, né? Como vem se assemelhando o ambiente da loja física com o ambiente da loja digital no sentido desse tipo de métrica? Porque já há muitos anos a gente consegue monitorar, por exemplo, num e-commerce, quantos clientes entraram no site, quantos saíram sem comprar, que produtos que eles olharam e que produtos que eles não olharam. Dentro de uma página ver o mapa de calor, né, e tudo isso. E a gente consegue ver com esse tipo de tecnologia a mesma coisa dentro do ambiente de uma loja física, né? Então, quantas pessoas entraram na minha loja? Quantas saíram sem comprar nada? E as que saíram sem comprar nada, por onde elas andaram? Quer dizer, eu consigo começar a entender um pouquinho melhor o que ele foi procurar e não conseguiu encontrar, né? Pelo menos tirar algum insight dessa visita que não teve venda, e também insights das visitas que geraram negócio, que geraram venda. Então acho que nesse sentido é bastante interessante e já é uma tecnologia que está à disposição por um preço relativamente acessível para todo mundo, né? Já não é coisa do futuro mais. O que chegando aqui no Brasil, eu fui atrás de algumas startups e o que é legal, né? Já vê que essa tecnologia está disponível aqui no Brasil por meio de startups e grandes empresas de tecnologia também. Eu falei da Amazon e acabei não contando o caso. A Amazon muito preocupada com a questão de não gerar atrito, né? De acabar com o atrito entre o consumidor no processo de pagamento, enfim. Mas foi legal uma experiência que nós tivemos lá. Uma pessoa que estava conosco na viagem entrou, pegou o produto e tal, e viu a máquina de café. E foi lá tirar o café. E a máquina começou a apresentar problema. E aí ele olhou para o lado e falou, e agora? Será que vai debitar, não vai debitar? Isso também foi dito muito na NRF, né? A importância das pessoas. Do nada surge uma pessoa e resolveu o problema da máquina. Ou seja, aquela experiência que era para ser positiva estava se tornando um tormento e uma preocupação. Vou sair, vai debitar o café, eu não tomei o café, para quem que eu tenho que reclamar? E naquele momento, o papel de uma pessoa muito bem qualificada, treinada, fez a diferença no atendimento. E na NRF se falou muito sobre essa questão também do empoderamento do funcionário, da preparação para que a experiência seja de fato relevante. Eu acho que nesse momento a gente viu ali a aplicação muito forte da tecnologia, tirando toda a questão de atrito, né? Mas
o papel da pessoa foi fundamental para que a experiência fosse satisfatória. E aí, eu acho interessante também o ponto de como a tecnologia pode ajudar a empoderar esse colaborador dentro da loja, principalmente para encontrar informações relevantes, tirar dúvidas do consumidor. Eu lembro uma vez que fui numa loja da North Face, uma loja de roupa de inverno, né, principalmente em Nova York também, e fui comprar uma luva, não tinha levado luva na viagem e não tinha o meu tamanho, né, e aí rapidamente também uma pessoa que foi me atender conseguiu consultar ali num celular e falou, olha, realmente a gente não tem nessa cor o seu tamanho, mas posso te entregar no seu hotel amanhã de manhã. Então já fazer o pedido ali, verificar que consegue atender, verificar que tipo de alternativa que tem e rapidamente dar essa informação para o cliente. Isso é muito positivo, muito legal e muda totalmente a experiência, né? Em contrapartida de você ir numa loja, conversar com alguém que está ali para te atender, mas não tem informação, não sabe dizer se tem estoque, se não tem, e não te dá, né? Muitas vezes uma opção como essa que o fato de entregar no hotel pode fazer com que o varejo ali não perca a venda, né? Fantástico. E além dessa questão toda de a gente olhar para essas tecnologias mais disruptivas que vem aparecendo, né? Tem um outro lado também que às vezes passa desapercebido, que são as coisas que dá para se fazer, que são mais básicas, né? Utilizando tecnologia. Muitas vezes a gente vê os supermercados com uma série de informações ali na mão que poderiam ser utilizadas para melhorar o negócio, mas que não tem as rotinas, os hábitos ou mesmo a cultura. Quando a gente olha para Google, quando a gente olha para Amazon, uma coisa que eu vejo em comum é que eles se dizem que são empresas data-driven, né? Então eles vão se guiando a partir das informações, a partir dos dados, mais até do que da intuição ou da opinião das pessoas, né? Me recordo uma reunião com um cliente uma vez em que eu perguntei para ele quanto que aí perde de venda por ruptura, né? E ele falou, poxa, não faço ideia. Eu falei, vamos descobrir junto, você tem um dashboard aí que vai te dar essa resposta. E aí isso me deu um insight, né? Eu falei, poxa, não basta a gente oferecer a informação, a gente precisa criar uma cultura dentro do supermercado para que ele possa consumir essa informação e fazer alguma coisa importante com ela. Como é que você acha que a gente está de oportunidade, né, pelas interações que você tem aí com o supermercadista, de fazer com que, sem necessariamente comprar algo novo ou adquirir uma tecnologia mais disruptiva, ele possa fazer uso disso para efetivamente progredir no negócio? Olha, acho que esse é um desafio eterno, né? Porque toda hora está se criando coisas novas. Mas quando a gente olha para o que a gente já tem dentro de casa, talvez a gente não explore nem 10 a 15% do potencial das ferramentas que a gente define como tecnologias para sustentar o negócio. E eu acho que você trouxe um exemplo muito claro. Acho que todo mundo tem um oceano de dados dentro de casa e pouco se faz, pouco se mede, né? Acho que um grande desafio que o varejo tem é de ser de fato guiado por dados, né? Isso está muito forte sendo discutido no mundo inteiro, mas enquanto isso não virar uma pauta estratégica nas reuniões de diretoria, de conselho, da importância do uso da informação, de pegar essa informação e transformar ela em inteligência. E não basta só transformar ela em inteligência. Qual é o plano de ação que vai sustentar essa definição que foi tomada? A gente vê aí uma procura muito grande, né? Quando a gente fala de consumerização de dados, você olha, vou usar dados para conhecer o meu cliente ou vou usar dados para melhorar minha eficiência operacional. Vou separar aqui em 2 temas para a gente fazer esse bate-bola. Falando um pouquinho primeiro em conhecer o cliente, como você colocou, hoje a gente olha para a internet e ela deixa várias pegadas digitais. Nós também temos várias pegadas não digitais, mas pegadas na loja física que é possível mensurar. O tempo que ele entrou na loja, o tempo que ele passou pelo checkout. Você tem, na maioria das vezes, a informação da compra do cliente ali, e a gente poderia
tirar ali uma lista de compras no momento que o cliente chega num totem, ou você quer repetir a sua compra do mês passado. Então são coisas que a gente começa a se questionar, como é que a gente poderia dar velocidade ou diminuir essa questão não vou dizer atrito, mas melhorar a experiência no chegar na loja, né? Então eu acho que tem muita oportunidade não só de entender o consumo, o perfil, mas também de favorecer, né? Tem outros temas como Pickup Store, eu compro, mando entregar na minha casa, né? O delivery. Tem vários pontos que podem ser explorados ainda na loja física, com o uso com as tecnologias atuais. Você não precisa de nada muito sofisticado para criar uma nova experiência, né? Do outro lado, você vê muita coleta. Você tem aí os grandes RPs, né, sustentando toda a operação dos supermercados, e pouco se usa. Tá na moda agora você falar, existe uma startup que faz isso, mas será que você já olhou dentro de casa e viu se aquela solução não está te atendendo, né? Porque senão você vai ter mais uma coisa plugada em algo que você já tem dentro de casa. Então às vezes falta mais investigar, entender e tentar amadurecer mais o processo do que sair plugando coisas com coisas, né? Eu gosto de brincar com os clientes que é que nem um pouquinho daquilo que a gente faz com a academia, né? Muitas vezes só o fato de você estar pagando lá a academia já te faz sentir um pouco aliviado na consciência, né? Porque agora está pagando, mas não adianta. Tem que frequentar, tem que ir, né? Então, muitas vezes com Analytics, com BI, é um pouquinho disso também, né? As empresas têm sim que ter, é super importante, super relevante para o negócio, mas aquilo tem que estar no dia a dia, tem que fazer parte, tem que ser usado, porque aí sim aquilo vai se pagar e vai gerar um negócio, vai gerar um benefício importante para o negócio. Você tocou um pouquinho no assunto também, né, de presença online, marketing digital, quer dizer, as redes sociais, e-commerce, né? Como é que você está vendo um pouquinho desse cenário também aqui no Brasil? O supermercado começou a vender mais online, ainda está com medo, ainda está se perguntando se deve ou não ter um negócio online, está presente aí nas redes sociais interagindo com o consumidor, ou ainda está esperando um pouco para ver se isso é uma moda ou se veio para ficar? Quando nós começamos a fazer o estudo de maturidade, na primeira edição a gente se surpreendeu, porque da base de pessoas que participaram, somente 4% tinha presença digital. Já no segundo ano, isso saltou para, se eu não me engano, 12%, 14% e cresceu na última edição. Não me recordo agora qual é o número, mas foi um salto expressivo. E eu pude perceber isso nas conversas, no dia a dia, o quanto o varejo alimentar tem se posicionado online, né? Então você vê o movimento aí de duas grandes startups que foram de fato adquiridas recentemente, são marketplaces de e-commerce que tem ali um pool muito, muito grande de ofertas de redes de supermercados. Eu vejo que o setor já entendeu que esse é um caminho sem volta. Todo mundo preocupado em ter uma presença digital. A gente ainda passa por uma dificuldade que é a nossa logística. A gente tem um problema muito sério no nosso país, que é a logística. Não vai ser fácil resolver esse problema. A gente tem poucos competidores no mercado. E às vezes esses competidores eles acabam trazendo uma facilidade, mas ao mesmo tempo eles passa a ser um competidor bem direto no fechamento do seu resultado no final do mês. Mas eu vejo assim, o setor amadurecendo, principalmente para soluções de CRM, e-commerce, engajamento. Um dado que me chama a atenção, que na segunda edição, comparada com a terceira, a segunda edição foi em 2017, a segunda foi realizada a pesquisa em 2018. CRM, soluções de engajamento, mídias sociais, era a sexta posição na prioridade de investimento. Já em 2018 ela passou a ser a segunda prioridade, e em primeiro lugar estava o investimento em plataformas de e-commerce. Então a gente percebeu em 2019 esse amadurecimento mais forte, muitos entrantes, muitos novos competidores, supermercados ali com uma presença digital. O ponto que a gente hoje tem discutido é como você vai evoluir, tá? Porque às vezes alguns terceirizaram sua operação, outros internalizaram, mas ainda estão na descoberta de como
ser omnichannel e garantir a mesma experiência da loja física na loja virtual. Acho que esse é um grande desafio, mas uma coisa que a NRF respondeu esse ano, né? As lojas físicas não vão morrer. Elas não vão morrer, então elas vão se reinventar, vão ter que promover novas experiências. Isso nos deixa feliz, né? Porque por muito tempo a gente, a loja física vai deixar de existir, vai ser tudo digital. E não, né? Opa, peraí. O mundo ainda vai continuar existindo. Vamos devagar. Eu acho que isso é uma coisa que realmente passou, né? Não se fala mais em apocalipse do varejo, se fala do varejo se reinventando, né? Mudando um pouquinho. E eu achei interessante no ano passado, na NRF também, o CEO da Target falando que a questão das lojas físicas se tornaram para eles o maior diferencial competitivo, justamente para competir com a Amazon, né? Porque eles tinham lá, não lembro exatamente o número, mas acho que algo em torno de 4 mil lojas nos Estados Unidos que permitiam que eles interagissem com o consumidor, que utilizassem como ponto de retira, como drive, né? Coisa que na estratégia da Amazon, por exemplo, que tem uma presença muito maior online, embora a gente veja aí Amazon Go, algumas lojas aparecendo, e até pick-up para grocers. No caso da Target, ela estava muito na frente por ter começado com loja física, então acho que uma estratégia híbrida tá se consolidando muito mais do que uma estratégia única, dizer eu sou uma loja que só opera no mundo físico ou sou uma empresa que só vendo online, né? A gente está vendo esses mundos se encontrarem e quem tem mais a ganhar com isso é o consumidor que está tendo um serviço melhor, né? Com certeza. A gente percebe assim, a preocupação de alguns varejistas em se reinventar. E nessa reinvenção do varejo, tem um caso que foi lançado agora, é público, né? Posso falar o nome, que é uma rede do interior de São Paulo, o Enxuto. Acabou de lançar 2 modelos de negócios, supermercados em container com mix reduzido, muito próximo a grandes condomínios. Então ali se criou um ponto de consumo rápido, um ponto de entrega, e não deixa de ser um ponto de experiência, né, diferenciado, né? Então isso chama muita atenção. O varejo ali tentando de alguma forma se reinventar, tentar trazer uma nova abordagem. Aqui em São Paulo a gente acompanha a questão do Hirota, né? Você vê também uma loja, uma rede da capital, criando o conceito, não criando, mas criando lojas express, né? E com uma pegada também de mix reduzido, com uma oferta diferenciada, com entrega, com locker lá à disposição para você retirar, com um ponto para a questão do pick-up store ali. Então você vê que assim, tem gente preocupada em se reinventar rápido, errar rápido, corrigir rápido, fazer rápido e cada vez mais entender esse novo momento do consumidor, né? E é interessante ver também cada rede buscando a sua identidade, né? Então aquelas redes que têm uma identidade mais baseada na conveniência, na proximidade, aquelas redes que têm um DNA mais voltado para volume, né? Que acabaram partindo, por exemplo, para o modelo de atacarejo. E acredito que o pior erro é tentar ser tudo para todo mundo, porque é quase impossível, é muito difícil, né? E a gente começa cada vez mais a ver as redes se encontrando, mostrando aonde elas querem se diferenciar, e o próprio consumidor também, muitas vezes, entendendo aonde é que ele vai em cada momento lá da jornada dele, né? Quando ele vai no atacarejo, quando ele vai no supermercado, quando ele vai na loja de proximidade. Acho que isso também é bastante positivo, tanto para as redes quanto para o consumidor. É verdade. Uma coisa que me chamou a atenção num supermercado recente, que ele como a gente estava falando de tecnologia, usar o básico, mas ele olhou para a operação dele e falou, como é que eu posso criar uma experiência diferente? Então, ele criou uma espécie de uma área de happy hour dentro do supermercado. Ali tem os espetinhos, tem a choperia. Você pode pedir para alguém preparar sua compra enquanto você fica ali degustando, e tem uma experiência diferenciada com cervejas artesanais. Então você vê, é possível você criar uma interação, uma interatividade com o seu consumidor, fazer com que ele vá até na loja, seja para comprar ali ou
participar de um momento ou até mesmo para ter uma experiência diferente. Eu acho que isso a gente tem acompanhado e percebe essa evolução do varejo tentando criar uma experiência diferente, né? E a APAS recentemente anunciou uma parceria com a GS1, tive o prazer inclusive de estar lá no lançamento da Verser, que é uma empresa que nasce para resolver um problema muito antigo, né, dos supermercados, que é essa questão de cadastro de produtos. Quando a gente fala de tecnologia para resolver problemas, acho que esse é um dos grandes aí. Todo supermercadista sabe como é passar por algumas dificuldades, retrabalhos, né, para poder introduzir um novo produto da indústria ali em linha, por conta do cadastro de produtos, que não vem se tornando mais simples, né? Pelo contrário, cada vez mais complexo, e essa complexidade ela é importante, né? O varejo precisa ter todas as informações ali do cadastro de produtos, informações logísticas para poder operar um CD bem, informações para gestão de categorias. Então isso realmente é muito importante e relevante. Conta um pouquinho para a gente desse momento da APAS, né, em que ela acaba também, de certa maneira, criando novos negócios, empreendendo, trazendo novidade para o supermercadista na forma de prestação de serviço. Eu acho que se você conseguiu traduzir bem o desafio que a Verser tem. A Verser é uma empresa da holding da APAS, é uma empresa setorial, né? Ela nasce com uma dor do supermercadista ali. Quando a gente fala da loja física e loja online, você tem aí uma discussão muito séria, que é a questão do cadastro de produto. Eu altero o produto no meu RP e o meu e-commerce, né? Não é a mesma experiência, não é o mesmo conteúdo. Eu preciso complementar com um campo a mais, né? Tentando traduzir a entrega da Verser, né? Então, o desafio que a gente identificou para a criação dessa empresa foi exatamente isso, né? Você tem que preparar um conteúdo para uma etiqueta que vai na gôndola, você tem que preparar uma informação que vai no pallet, você tem a informação que vai para o tabloide, você tem a informação que vai para o e-commerce, e todas essas informações estão ali atreladas aos atributos do cadastro de produto. E nada melhor do que a própria indústria para falar como é que deve ser estruturado as suas informações. O que a APAS e a GS1 fez foi organizar isso e transformar numa tecnologia que fosse possível ser escalada para todo o setor e com grandes parcerias aí. A NRF sempre tem uma preocupação bastante grande, né, Anderson, também de levar em conta as pessoas, né? Apesar de ser um evento que traz muita tecnologia, que fala muito de processo, sempre tem esse lado mais humano, né? Sempre tem esse lado de falar, olha, a gente precisa olhar para a diversidade, a gente precisa trazer mais mulheres para trabalhar no varejo, mas também a gente precisa olhar para o colaborador, a gente precisa lembrar do consumidor, que o consumidor é uma pessoa, tratar ele como uma pessoa, e isso tudo traz aquela ideia de empoderar as pessoas dentro do negócio, né? Como é que você vê a relevância desse assunto aí nos dias de hoje? Por muito tempo a gente ficou, e ainda a gente ouve falar muito que os empregos irão desaparecer. Eu acho que algumas profissões sim, elas vão, não é que ela vai desaparecer, ela vai ser substituída e vão surgir novas oportunidades. A gente já vê aí uma questão do déficit de cientista de dados, né? Então o mundo vai ser guiado por dados. Então, por mais que algumas profissões elas deixem de existir, outras vão nascer. Mas quando a gente olha para o papel no varejo, eu fiquei muito feliz de ver o quanto, acho que a palavra é humanização. Tá? As pessoas ganharam relevância. Numa das visitas que a gente fez, acho que foi no Trader Joe, a gente conseguiu ver a importância das pessoas trabalharem focadas num propósito, apaixonadas por aquilo que elas fazem. E isso reflete no atendimento, reflete no momento de explicar um produto. A gente passeando pela loja, tinha um cara que estava com tipo, posso te ajudar, né? E a gente foi perguntar o que ele estava
por que ele estava fazendo aquilo. Não, eu estou tentando orientar vocês que eu tenho outras filas aqui mais rápidas para vocês conseguirem passar rápido. Então você vê, ele poderia ficar lá parado, mas ele começou a acenar e chamar nossa atenção para que a gente fosse para um fluxo de fila mais rápido. E você não tinha ali grandes tecnologias, né? Não tinha ali um self-checkout, não tinha um totem, simplesmente processo tradicional, mas você tinha uma pessoa fazendo a diferença no atendimento, né? Seja no acolhimento da pessoa no chegar na loja, ou no momento que ele percebeu, no momento de tensão ali, eles criaram um contato humano para que a experiência fosse diferente. Acho que a gente viu lá vários exemplos como a Nike, Puma, eu fui visitar a M&M's, a Lego, a Nintendo, e você vê a loja toda preparada para uma experiência, mas as pessoas fazem a diferença, seja na explicação, seja no atendimento ali rápido para resolver um atrito. Você vê o papel da tecnologia nesse momento empoderando as pessoas, porque quando a gente fala do Omnichannel, que adianta você falar que é multicanal, mas você chega na loja, o cara não consegue resolver o seu problema. Então eu acho que essa questão de capacitar, empoderar desde da liderança, do gestor, do atendente e permitir que ele resolva o problema sem ter que criar um processo burocrático, isso lá no evento foi muito claro que tem sido um fator muito forte para o sucesso. Outro ponto que a gente reparou lá no Trader Joe, aqui no Brasil já é um pouco diferente, que não é possível pela questão da legislação, a pessoa não tem um cargo efetivo. Então essa pessoa que... Nós perguntamos, mas qual é o seu cargo aqui no supermercado? Ele falou, eu sou operação. Um dia eu sou gerente, eu sou caixa, eu sou repositor, eu estou na logística. Durante a semana a gente vai trocando a nossa função para que todos tenham oportunidade de ter o domínio da operação. Eu achei isso fantástico. E isso de fato é empoderar o funcionário e permitir que ele resolva um problema indiferente da posição dele dentro da empresa. Então acho que isso é algo que tende a evoluir aqui no nosso país. Eu estava com um supermercadista no dia dessa visita, ele é dono de supermercado, eu só não vou falar supermercado, mas ele me autorizou a contar o case, então eu falei, eu vou usar isso nas minhas oportunidades. E na hora ele caiu uma reflexão, ele tem acho que 3 a 4 lojas, e ele falou, cara, eu ando pelas lojas, converso com as pessoas, elas falam comigo, mas eu tive a sensação que eu não as ouço. Então, o cara passa o problema, fala para mim o que está acontecendo e eu sigo. E essa foi a principal mudança de chave que ele falou que ele trouxe para 2020 deste evento, né? Foi a NRF. Então ele falou essa questão do empoderamento, do olhar para as pessoas e permitir que elas sejam um fator decisivo na sua operação. Ele falou que marcou muito e isso me chamou a atenção, porque eu comecei a reparar, conversar com outros varejistas e de fato, por mais que você delegue, você transmita, você acaba ali no dia a dia, né, tendo que seguir uma escala de tomada de decisão e às vezes isso reflete diretamente no consumidor. Então acho que de novo a questão da humanização foi muito forte e as pessoas como ponto de gerar uma experiência diferente é fundamental. Acho que colaborador, né, que está feliz, ele acaba atendendo bem o cliente vai se sentir melhor. E quando ele tem a sensação de que ele contribui para o negócio, de que ele ajuda, de que ele transforma, de que ele muda, de que ele pode dar ideias e ver as coisas acontecendo, né? O nível de engajamento é maior. A gente vê muitas pesquisas que mostram que o turnover diminui porque a pessoa quer participar do crescimento, quer ver as ideias serem implementadas, né? Então isso faz bastante sentido. Me lembra de uma experiência que eu tive uma vez também nos Estados Unidos para trocar um produto que tinha comprado e acabei não gostando tanto, né? E apesar de lá não ter uma lei do consumidor tão clara como a gente tem aqui no Brasil, grande parte do varejo vai fazer uma troca do produto com muita facilidade. Só que eu tinha comprado o produto online e fui trocar na loja física para testar a ideia do Omnichannel, da multicanalidade. E acontece que havia tecnologia para executar esse processo.
né, de fazer a troca de um produto online ou inclusive devolver o dinheiro para o consumidor. Mas as pessoas que trabalhavam naquela unidade nunca haviam feito esse procedimento antes, não haviam sido treinadas, então eu consegui passar por esse processo, mas demorou mais de 1 hora. Então a experiência acabou não sendo boa, né? Justamente porque a tecnologia estava lá para empoderar as pessoas, né? Devia ser um processo que leva ali 5 minutos. Olha, não quero mais esse produto, tá bom, identifica qual foi a compra, tá estornado no cartão de crédito, né? Mas muitas vezes também por falta de treinamento, por falta de capacitação, o colaborador acaba não sendo tão empoderado quanto ele deveria. Então esse olhar pro colaborador como alguém que pode mudar a experiência do consumidor, mas também que pode mudar o negócio, e que para isso precisa estar bem treinado, eu acho que pode fazer muita diferença aí em grande parte dos negócios que a gente tem, não só no varejo, em qualquer empresa, né? Eu tive uma experiência logo voltando que foi muito legal, e ver que aqui no Brasil existem iniciativas de varejistas tentando implementar essas boas práticas. Eu fui numa loja de calçados e aí eu comprei, escolhi o sapato e tal, terminou o cara. Eu fiquei esperando que ele ia me direcionar pro caixa. Ele falou, tá, pode pagar aqui. Aí ele já sacou a maquininha, pagou, só 1 minuto, colocou na sacola, muito obrigado. Eu falei, poxa, que legal. Eu pensei que aquele sentimento, pô, comprei agora eu tenho que ir lá, ficar na filinha, pelo menos 2, 3 pessoas na minha frente para fazer o pagamento. E eu saí assim com uma sensação que a gente está no caminho. Por mais que ainda pode ser aprimorado, mas é importante ver que o varejo, seja ele de qual segmento, está tentando incorporar boas práticas. E aí você vê claramente o empoderamento do colaborador, né? Ele preparado ali para resolver, seja ele com pagamento, seja ele para uma troca. Achei que foi uma experiência muito bacana. Dá todas as ferramentas que ele precisa ali para ajudar o cliente, obter informação, vai fazer uma diferença enorme. Com certeza. E a gente está se aproximando já, né? A gente está gravando aqui em finalzinho de fevereiro, aí, sexta-feira, na prévia do carnaval, e logo mais a gente tem, em maio, a APAS Show, que é o maior evento do setor supermercadista do Brasil, que acontece aqui em São Paulo, organizado aí pela APAS, e a gente percebe, né, olhando especialmente 2 anos para cá, na minha percepção, que tem um espaço maior para discutir, falar de tecnologia na APAS, trazendo startups. A gente vê isso lá no congresso, a gente vê isso na feira também. Conta um pouquinho pra gente como é que a APAS está enxergando isso tudo, como que a tecnologia se encaixa e ganha espaço dentro da APAS Show. Legal. A APAS Show, ela é um evento mundial, né, internacional. Ela tem como no seu propósito, né, promover esse grande network, fomento de negócio entre o varejo alimentar, supermercado, com as indústrias de tecnologia. Lá também é um grande ponto de formação de opinião, onde se discute muitos temas, e nos últimos 2 anos, como você bem comentou, a APAS ela trouxe a questão da tecnologia com o tema Super Hack, né? E preocupada também com toda essa transformação, você falou, eu preciso inserir todo o setor dentro de uma grande discussão. O tema ele foi tão bem acolhido que esse ano a gente é o Super Hack Go, né? Que é hackeando o supermercado na prática. Primeiro ano nós falamos um pouco de conceitos, tentamos mostrar o que estava por vir. Esse ano a gente pretende trazer uma pegada mais no sentido, tá, e aí? Na prática, como é que isso vai funcionar? O que isso vai mudar? Então, esse ano promete. Eu já convido vocês que estão assistindo ou nos ouvindo aí, participar da APAS Show. Ainda dentro desse tema de tecnologia, não dava para deixar toda a inovação de fora. Nós criamos uma arena de inovação, onde a gente tem como objetivo fomentar as startups, iniciativas que precisam de uma vitrine, seja ela para o supermercado, seja ela
os expositores que estão ali, para que a gente possa ajudar cada vez mais a democratização do uso e do fomento das novas tecnologias. O ano passado nós tivemos 20 startups na nossa arena, foi o nosso xodó. Esse ano a gente promete ampliar essa área, estamos trabalhando forte para trazer bastante inovação e novos modelos aí de negócio surgindo. Muito bom. E a Bluesoft vai estar lá na APAS também como expositor, então a gente aproveita para convidar todo mundo que está ouvindo e assistindo para nos visitar lá na APAS Show esse ano. Anderson, por ter esse papel dentro da APAS, voltado para inovação por tecnologia, você tem muito contato com os CIOs, com os gerentes de tecnologia também aí do segmento. Como é que você enxerga hoje, quais são as principais dores que esses caras têm, dificuldades, o que eles estão precisando mais aí? Olha, André, a gente tem um comitê de tecnologia e inovação, onde a gente está discutindo alguns temas do varejo 4.0. Então, você vê muito forte falar de indústria 4.0, mas o que é o varejo 4.0? Então, uma bandeira que o comitê está levantando é tentar começar a conversar com os provedores de tecnologia, como o Bluesoft, para que a gente possa trazer aí esse entendimento, porque às vezes o que serve muito bem para a indústria A não quer dizer que vai servir muito bem para a indústria B. Esse é um desafio que a gente tem, e o que puxa esse desafio são os profissionais, são as pessoas que estão por trás disso. Isso vai exigir muito que os CIOs se reinventem. Não dá mais para olhar para a TI como era olhada há 10 anos atrás. Vai exigir uma capacidade muito criativa e ágil. Então, muito se falou nos últimos anos das metodologias ágeis, e cada vez mais o varejo vai precisar ser mais veloz, né? Senão ele vai ficar para trás. Então, um grande recado que a gente quer passar, né, na edição, né? Vou aproveitar o momento para falar do Next, posso? Pode, claro. O Next é um evento de tecnologia e inovação para supermercado. Ele vai acontecer em agosto. E o Next ele tem esse papel de colocar como ponto central o papel do CIO, o papel da tecnologia e da inovação. E uma mensagem que a gente está tentando passar o CIO ele precisa se reinventar, ele precisa entender o momento digital, ele precisa reconquistar o espaço, porque surgiu aí uma nova cadeira, né, no meio do caminho, que é o digital, que está entre marketing e tecnologia. Então esse vai ser o grande desafio. Quem vai chegar primeiro nessa cadeira? E para discutir essa cadeira você tem que estar muito fundamentado do mundo digital, de tecnologia e sem contar, que eu acho que é o mais importante, o entendimento do negócio. Então o desafio além de conhecer tudo que está nascendo, nós temos que estar ligado no negócio. Com certeza, não. O desafio dos CIOs aí de tecnologia não é pequeno, né? Tem que conhecer muito de negócio, muito de tecnologia, agora tem que conhecer de marketing, agora tem que conhecer de e-commerce, e dependendo do tamanho também do negócio, da rede, muitas vezes não dá para ter um especialista em cada uma dessas coisas, tem que ter uma pessoa mais generalista, né? A gente enxerga isso, e acho que também há um desafio bastante grande aí hoje em dia para todo o supermercado, que é justamente conseguir se tornar uma empresa atrativa para esses profissionais, porque hoje em dia a demanda por profissionais de tecnologia é muito grande. A gente que é uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo, a gente, vou dizer que não tem mais aquela facilidade que a gente tinha antigamente de conseguir encontrar bons profissionais, está cada vez mais difícil porque todo mundo está querendo contratar. E hoje não é só mais empresa de tecnologia que contrata profissional de tecnologia. A gente vê toda a empresa percebendo que de alguma maneira, em algum grau, em algum nível, tem também que ser uma empresa de tecnologia, e daí começando a contratar profissionais de tecnologia. Então acho que esses profissionais nunca foram tão demandados pelo mercado como um todo como são hoje. Então isso também é um desafio bastante grande aí para toda a empresa, para o supermercado também, né? Tem um tema que eu acho que esse tema ele vai pegar muita gente despreparada, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, uma dica que eu posso dar também é, se o jurídico não puxou, o marketing não puxou o assunto, está aí uma grande oportunidade do CIO se tornar um grande protagonista de uma discussão que diretamente ou indiretamente vai impactar o business de qualquer tipo de empresa. Então, eu acho que esse é um tema muito relevante e eu ainda vejo ele muito adormecido em várias discussões. Então, são dois grandes desafios aí que vêm pela frente, a digitalização e a Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados. Inclusive, você quer saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? O nosso primeiro episódio do podcast, a gente trouxe um advogado, Eduardo Silveira, para falar sobre esse assunto. Foi muito bacana a discussão e a gente pretende voltar a falar mais nesse assunto, porque de lá para cá novas dúvidas foram surgindo, muita coisa vem sendo esclarecida, né? O prazo está se aproximando, a gente está falando aí de agosto de 2020 e realmente tem muita gente preocupada, muita gente que já está fazendo muita coisa, já está começando a criar os novos processos, né? E não é só uma questão de TI daí, né? Diz assim, o meu RP está preparado, o meu CRM está preparado, mas é uma questão de integração de múltiplos sistemas, porque o dado do consumidor está espalhado por todo lado, né? A gente começa tendo dado do consumidor lá no PDV, a gente tem, às vezes, cartão de marca própria, private label, que tem dado do consumidor, o dado do consumidor passa pelo ERP, claro, passa pelo BI, passa pelo CRM, e aí tem todos os processos, passa o dado, né, não do consumidor, mas das pessoas lá pelo RH do supermercado, como é que lida com o currículo, quanto tempo pode ficar com aqueles dados, se pode armazenar, se não pode. Então é um assunto que pega na empresa, na companhia, acho que nenhum departamento consegue ficar livre de ter que estar por dentro da LGPD e, por menor que seja a adaptação, se adaptar em alguma coisa. Vou assistir esse podcast. O André resumiu muito bem todo o desafio que nós vamos passar com a lei. Então, eu acho que isso tem que estar na agenda e pode ser muito bem tracionada pela área de tecnologia e suportada pelas áreas de interesse. E aí, para a gente deixar um checklist para o gestor de tecnologia que tá vendo a gente hoje aqui, quais são os outros assuntos ou temas macro que você acha que deve estar na agenda aí do CIO? A gente falou um pouquinho de LGPD, a gente falou um pouquinho de e-commerce, a gente falou um pouquinho de CRM, a gente falou um pouquinho de Data Driven, de BI, de Analytics, de informação. Tem outros temas que você acha importantes serem considerados para 2020 que a gente não tenha falado ainda? Eu acho que ele tá dentro das nossas discussões, mas a gente falou muito do mundo guiado por dado. Acredito que nos próximos 2 anos dificilmente a gente vai conseguir imaginar uma empresa que não tem um Big Data muito bem estruturado e transformar aquela visão corporativa com uma unificação com outras informações ali para guiar de fato o negócio. Traduzindo e trazendo mais para o dia a dia, eu acho que o que vai entrar na agenda fortemente é a questão do Big Data. De fato, agora ele é algo palpável, né? Porque quando se fala, o Big Data, o que é isso? Ainda a gente tem uma escassez de profissional no mercado que tenha competência para entregar projetos dessa envergadura, mas eu acho que dá para começar. Hoje já tem tecnologias que permitem você começar pequenininho, começar a trabalhar os dados, não esquecendo da LGPD, mas é possível você já começar projetos e eu aposto que o caminho vai por aí. Segundo, essa semana saiu a nova plataforma de meios de pagamento, a Pix, ela vai chegar, promessa que até o final do ano todos os PDVs vão ter que estar preparados para a nova plataforma, então é um baita desafio entender tudo que é novo, ele vem com um monte de incertezas, né? E não tem boas práticas nesse caso. Eu acho que é uma agenda que a gente precisa ficar bem antenado. Meios de pagamento, Big Data, né? Saber trabalhar com grandes volumes de dados e sem contar a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom, muito bom. Anderson, tem algum recado final que você gostaria de deixar aí para nossa audiência? Eu quero agradecer a Bluesoft por esse convite. Me sinto muito honrado de estar aqui nessa casa. É uma empresa inovadora, eu acompanho ela há muito tempo. Desde o seu nascimento já apostou nas tecnologias de futuro, então
agradeço, André, e toda a sua equipe pelo convite. Poxa, a gente que agradece, foi um prazer enorme te receber, o papo foi muito bacana, tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante aí de ouvir essa conversa, aprendi bastante contigo hoje, acredito que todo mundo que ouvir vai aprender também, né? Então, muito obrigado a você, a APAS, foi muito bom estar aqui contigo hoje batendo esse papo, e quem quiser te procurar, conversar com você sobre esse tema, sobre esse assunto, qual a melhor maneira de te encontrar? Posso deixar meu e-mail aqui? Pode, claro. Bom, se quiser falar comigo, pode mandar um e-mail no anderson.martins@apas.com.br. A gente vai colocando na fila e, na medida do possível, também pode me encontrar no LinkedIn, depois o pessoal compartilha na legenda aí. Mas vai ser um prazer a gente trocar experiência. E você que está nos ouvindo aí, que estiver precisando de um RP moderno, em nuvem, com as melhores tecnologias aí, que precisar de um parceiro de tecnologia que está por dentro das tendências e pode te ajudar em toda essa trajetória e muitos desses desafios que a gente falou aqui hoje, a BlueSoft está à sua disposição. Você pode também encontrar todos os dados aqui para poder entrar em contato com a gente na descrição desse vídeo. Agradeço bastante por você que nos acompanhou até aqui. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Espero te receber outras vezes aqui para a gente continuar essa conversa. Vai ser um prazer e até a próxima. Obrigado a todos que estão nos assistindo e fico à disposição. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, compartilha com outras pessoas do setor, do segmento que você acha que podem gostar desse conteúdo. Se inscreve no canal, muito obrigado e até o próximo episódio.